Aqui é o Rubens para mais um vídeo aqui do canal Análise de Ações e hoje nós vamos falar aí sobre resultados mais uma vez. E o resultado de hoje, bola da vez, é Vale do Rio Doce. Vamos falar um pouquinho sobre essa empresa, né, que tem aí algumas polêmicas durante a sua história, mas né, que vem entregando ótimos resultados aos investidores, mesmo com a variação né, negativa aí em um dos seus principais produtos, que é o minério de ferro, né, que tem caído bastante a sua cotação, chegando ali próximo de 100 dólares a tonelada, o que faz com que a empresa acabe perdendo as suas margens, né, mas mesmo assim a Vale do Rio Doce conseguiu entregar resultados positivos e com crescimento, o que é mais importante. No início do ano a gente teve aí né, muita especulação sobre o que ia acontecer com a Vale do Rio Doce, já né, que tinha ali uma possível intromissão do governo federal em relação a quem ia comandar a empresa. É claro que esse é um assunto que ainda vai ter muita água para rolar, mas não é o nosso assunto de hoje. O nosso assunto de hoje é resultados. Mas antes da gente partir para o resultado da Vale do Rio Doce, quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Também quero dizer que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados, né, mas é simplesmente uma apresentação do resultado da empresa, o qual está disponível no site de relação com investidores da mesma. Também quero dizer para vocês um pouquinho sobre o nosso aplicativo que a gente tem disponível tanto para Android quanto para iPhone. Então vai lá né, na loja de aplicativos do seu celular, baixa aí o aplicativo da análise de ações e conheça todas as funcionalidades que estão disponíveis para você. Desde ali de você seguir as suas ações favoritas, ter ali avisos de quando que ela vai pagar dividendos, até né, a carteiras recomendadas para nossos assinantes, que é acompanhado aí pelos nossos analistas de valores mobiliários. Mas sem delongas, baixa aí, conhece lá o nosso aplicativo. Eu garanto que você não vai se arrepender, porque todas as informações do mercado financeiro vão estar disponíveis na palma da sua mão. Mas, né, já deixando esse assunto de lado, vamos voltar aqui para o nosso foco de hoje, que é os resultados da Vale do Rio Doce. Então vamos aqui né, para os principais pontos da Vale do Rio Doce, onde traz ali um comentário do Eduardo Bartolomeu, que é o CEO da empresa. Então ele fala lá né, que as vendas de minério de ferro aumentaram em 15% ano a ano, né, ou seja, comparando o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2023, a produção forte né, com a maior produção no primeiro trimestre desde 2019, ou seja, 2024, eles produziram né, a maior quantidade aí desde o primeiro trimestre de 2019. O progresso nos projetos de crescimento melhora a qualidade e flexibilidade dos portfólios de produtos dentro do negócio de metais para a transição energética. O melhor desempenho no complexo de Salobo, né, permitindo assim um aumento da produção de cobre e nos volumes de venda, dando aí resultados promissores para empresas, principalmente nas operações de níquel no Canadá e a maior disponibilidade de minério próprio, ou seja, ela está dependendo menos de minérios de terceiros e isso é muito importante. Então, esse comentário aqui já mostra pra gente que o resultado do primeiro trimestre de 2024 da empresa foi muito bom, né? E realmente foi, como a gente vai conferir agora. Então, fica comigo e vamos acompanhar como que a Vale do Rio Doce né, foi no primeiro trimestre. Vamos já aqui para um resumão né, dos indicadores financeiros da empresa, onde a gente consegue ver aqui né, os principais números dela. A receita líquida da empresa foi aqui de 8,4 bilhões de reais, praticamente não teve crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2023, que foi de 8,4 também. Então a receita líquida veio mais ou menos em linha. Comparando aí com o quarto TRI de 2023, teve uma queda de 35%. Os custos e despesas da empresa, né, no primeiro TRI de 24 foi de 5,8 bilhões, um aumento aí de 9% em relação ao primeiro TRI do ano anterior. Então, eu achei esse aumento nos custos e despesas né, bem tranquilo aí. Lembrando que esse custos e despesa está desconsiderando né, os valores referentes a Brumadinho né, e a descaracterização das barragens, que é algo bem importante que a gente vai falar mais adiante. As despesas aqui referentes a Brumadinho foi aí de 41 milhões de dólares. Né? Lembrando que todos os valores que eu estou falando, eles são em dólares, né? Como a gente pode observar aqui no cantinho superior. Então, o resultado da empresa ele é trazido todo em dólar. Eu não vou ficar fazendo conversão aqui, porque isso vai atrasar e alongar o nosso vídeo, e essa não é a ideia. Então, a gente vê aqui um EBITDA ajustado de 2,7 bilhões de dólares, né, uma queda aí de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado da empresa foi de 3,4 bilhões, uma queda de 7%. A margem né, de 32%. Em relação ao mesmo período do ano anterior, que era de 36%, uma queda de 4 pontos percentuais. A margem EBITDA da empresa foi aqui de 41%, uma queda de 3 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido né, atribuído aos acionistas da empresa foi aí de 1,6 bilhões de reais, uma queda de 9% em relação ao período anterior. A dívida líquida bateu aqui 10 bilhões de dólares,
né? Eu acho que eu falei ali reais em algum momento, mas desconsidera, né? Vamos lembrar aqui novamente que é em dólar os valores que eu estou falando aqui. Essa dívida era de 8 bilhões, né, de dólares lá no primeiro trimestre de 2023. Aqui a gente está falando de dívida líquida, né? Um aumento de 23% aí, ano contra ano. A dívida líquida expandida da empresa é de 16 bilhões de dólares, né, no primeiro trimestre de 2024, um crescimento de 14% em relação ao mesmo período do ano anterior. Então a gente vê aí a empresa com queda em alguns indicadores, né, mas isso é super normal devido ao fato, né, da redução nos preços aí dos minérios, que a gente vai observar ao longo dessa apresentação. Alguns pontos importantes para a gente citar aqui, que é o EBITDA pro forma da empresa, ajustado de 3,5 bilhões de reais no primeiro trimestre, incluindo o EBITDA proporcional de coligadas. Então, aqui a gente vai ver de forma aberta alguns pontos importantes, né, que contribuíram para o resultado da empresa. O primeiro deles é o programa de transformação e segurança, onde eles estão fazendo melhoria nas barragens da empresa para diminuir o risco de acidentes, como foi o acidente que aconteceu ali em Brumadinho, por exemplo. Então a gente vê aqui, né, que eles tinham um total de 35 barragens, né, com um nível de segurança, e agora com algumas melhorias, são apenas 19 barragens que necessitam dessas melhorias. Então eles conseguiram fazer melhorias aí em 16 novas barragens, né? A barragem aqui de Peneirinha foi removida do nível 1. Então a gente vê que eles estão buscando essa melhoria na questão da segurança das suas barragens para não ter problemas como eles já tiveram aí com o de Mariana e o de Brumadinho, né, que foram aí acidentes catastróficos, né, tanto para a empresa, mas principalmente para as pessoas que foram vítimas desse acidente. Mas vamos seguir adiante aqui com o resultado da empresa. Produção e vendas robustas do minério de ferro. Então a gente vê aqui que a empresa aumentou a produção de minério de ferro, né, a produção do S11D e as vendas de minério de ferro também cresceram aqui na casa de 15%. Então a gente vê que eles tiveram uma maior produção, né, da V para o primeiro trimestre desde 2019 e do S11D, né, que atingiu maior produção no primeiro trimestre desde 2020. Então a gente vê aqui números melhores, crescimento na produção. Então vamos seguir. Né, forte produção de cobre, então eles tiveram um aumento aqui de 22% também na produção de cobre e de 7% na produção de níquel. Ou seja, a gente viu aqui crescimento na produção de minério de ferro, produção na parte de cobre, aumento de produção também na parte de níquel. Então a gente vê a empresa aumentando a sua produtividade. Né? E por que o resultado dela foi pior? Devido ao valor, né, que está sendo negociado os produtos que ela, né, trabalha. E a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Aqui vamos falar um pouquinho sobre o EBITDA da empresa, como eles aumentaram o volume de vendas, isso ajudou a compensar o impacto temporário, né, dos preços provisórios menores, ou seja, a mercadoria está com menores preços, só que como eles aumentaram a produção e conseguiram aumentar o volume de vendas, então isso não afetou tanto o resultado da empresa. Lá no primeiro trimestre de 2023, eles tinham lá, né, um EBITDA de 3,8 bilhões de dólares. E agora no primeiro trimestre de 2024, eles têm aí um EBITDA de 3,4 bilhões de dólares. Então a gente vê que o impacto, né, foi aí de aproximadamente 400 milhões de dólares em relação ao ano anterior. Mesmo com menores preços, eles estão aumentando o volume de vendas e também melhorando a eficiência operacional da empresa. Dando sequência aqui, né, os preços provisórios impactaram negativamente a realização, né, do preço do minério de ferro em 10 dólares a tonelada. Então a gente vê, né, que esse preço do minério de ferro está mais baixo. Ele saiu aqui de 123 dólares, né, para 100 dólares, e isso faz com que a empresa tenha que apertar um pouco as suas margens. Os custos unitários, né, que foi algo muito importante e que eles conseguiram diminuir, pouca coisa, né, veio para 23,5 dólares, era de 23,6 dólares, é uma redução pequena, mas, né, que contribui para que a empresa consiga manter um resultado tão interessante, mesmo com o preço do minério de ferro muito baixo em relação do que estava aí há 2, 3 anos, que chegou a cerca de 160 dólares e hoje está ali na casa de 100 dólares. A gente vê aqui que o cobre, né, eles estão buscando um break-even na questão de custos, com uma redução de 26%, e o níquel a mesma coisa, com uma redução de 14%. O guidance deles, né, é de 4 dólares aqui para o custo do cobre e de 14 dólares a 16 dólares aqui para o custo do níquel. A conversão de EBITDA em caixa, isso aqui é muito importante, né? A empresa gerou 3,4 bilhões de dólares, né, de EBITDA no primeiro trimestre de 2024, teve aqui o capital de giro, as despesas com o Brumadinho e a descaracterização das barragens, o imposto de renda pago pela instituição, o CAPEX realizado,
o EBITDA das coligadas, que foi negativo em 203 milhões de dólares, né? Outros custos que eles tiveram aqui, o fluxo de caixa livre foi aí de 2 bilhões de dólares. Então, um fluxo de caixa livre super interessante, dos quais 1,7 bilhões de dólares foi distribuído em forma de dividendos e outros aí para os acionistas, né, e foi acrescentado aí uma geração de caixa ou equivalente de caixa para a instituição de 205 milhões de dólares. Né, então, cerca ali de 1 bilhão de reais em caixa gerado para a Vale do Rio Doce, né, mesmo distribuindo aí uma boa quantia para os seus acionistas. Então, a gente vê a Vale do Rio Doce, né, mostrando uma resiliência nos seus resultados, mesmo com uma pequena queda em alguns indicadores dela ali, né, em algumas linhas do seu resultado, a gente vê a empresa mostrando melhoria na sua eficiência operacional, reduzindo os custos, tendo um menor custo, principalmente na parte de níquel, ali como a gente viu, né, e também no próprio minério de ferro, fazendo com que a empresa consiga manter um bom lucro mesmo com essa redução aí no preço do minério de ferro. Então a gente enxerga aí um super resultado para a Vale do Rio Doce. Comenta aqui embaixo para mim se você tem a empresa na carteira ou não. Se a gente for aqui no site análise de ações, a gente vai conseguir ver que a empresa teve uma desvalorização nos últimos 12 meses de 1,43% e no último mês ela valorizou aqui 4,58%. E ela está sendo negociada aí na casa de R$ 62,80. A gente vê que desde 2021 ali a empresa fica oscilando entre R$ 60 e R$ 80, né? Esse sobe e desce aí. Basicamente ela está andando de lado, né? Dentro desses picos e fundos aí. Então a gente vê a Vale do Rio Doce, uma empresa, né, resiliente. Quando a gente olha aqui para os resultados dela, a gente vê resultados crescente em relação à receita líquida, né? Deu uma caidinha agora em 2022 e 2023, e o lucro líquido dela é que tem essa volatilidade aí dependendo do momento, tem os não recorrentes, momentos em que acontece, por exemplo, como um Brumadinho, né, e outras situações que acabam impactando aí, né, o resultado da empresa. Mas já comenta aí embaixo se você tem a empresa, o que você acha dela, né, quais são as suas expectativas para a Vale do Rio Doce. E com isso vou ficando por aqui e vejo vocês no nosso próximo vídeo de resultados. Tchau, tchau.